Olá, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu vim aqui hoje para trazer uma meditação, uma palavra que o Senhor falou no meu coração e eu quero deixar para vocês, baseado num texto da carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, e discorrer um pouquinho sobre esse assunto. Eu fiz algumas anotações e serviu muito para mim, serve para mim ainda hoje. E gostaria de compartilhar com cada um de vocês, seja você vendo esse vídeo agora ou você vendo esse vídeo em qualquer um outro momento da sua vida. Que o Senhor fale no seu coração, que o Senhor possa ministrar o seu coração da mesma forma que ministrou o meu, e que você possa aplicar essa palavra no seu dia a dia, que você possa aplicar essa palavra nos momentos que você precisar de uma palavra de conforto, de consolo, de direção de Deus na sua vida. Que tudo que eu fale aqui não seja de mim, que seja vindo do Espírito Santo de Deus, que tudo seja para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Porque tudo é dele, tudo é para ele, tudo é por ele e vai voltar para ele, amém? Fica em 2 Coríntios melhor, capítulo 1, versículo 4, diz assim, estou lendo na Almeida atualizada: é ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos fomos consolados por Deus. Aqui o apóstolo Paulo fala claramente que é Deus quem nos conforta, né? Quem nos consola nas nossas tribulações, nas circunstâncias adversas da nossa vida, para que quando nós tivermos a quem nós consolarmos, né? Pessoas que passam por nossas vidas no dia a dia, no nosso trabalho, na sua faculdade, no seu trabalho, na igreja, para que com essa consolação que o Espírito Santo, que Deus te consolou, te confortou quando você passou, ou talvez você está passando agora, então o que a gente falar aqui, né, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, possa te confortar, possa te consolar. Você use isso para consolar e confortar alguém num dia posterior, né? E essa referência também se dá ali na outra carta, na carta de Paulo também, seguindo aqui, buscando uma referência em 2 Coríntios mesmo, quando o apóstolo Paulo pede por 3 vezes ao Senhor que o Senhor retire o espinho da carne que o apóstolo Paulo carregava. Não se sabe exatamente do que se trata esse espinho na carne, né? Mas o Senhor vira para Paulo e fala: olha, Paulo, eu não vou tirar esse espinho da carne seu, porque a minha graça te basta. Isso é muito forte, né? E aí o apóstolo Paulo fala assim: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, né? De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Olha que lindo isso, né? E aí o Paulo segue dizendo aqui, estou lendo em 2 Coríntios 12, versículo 9, agora ele segue no versículo 10. Tem que ser o apóstolo Paulo, né? Muito forte, né? Para dizer: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Ou seja, quando a gente acha, né, que nossa força está no nosso braço, na nossa capacidade, no nosso poder financeiro, na nossa altivez, na nossa soberba, simplesmente o salmista Davi fala lá em Salmos capítulo 30, se eu não me engano, versículos 6 e 7,
quando me enalteci, quando me ensoberbeci e achei na minha prosperidade, né, que eu podia, que eu fazia, que eu acontecia, logo o Senhor virou o seu rosto para mim e fiquei abatido, né? E aí isso mostra que nós devemos depender única e exclusivamente do que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, da graça de Deus, sempre, em qualquer e toda circunstância, né? A Bíblia diz que o Senhor rejeita um coração soberbo, né? Mas que o Senhor aprova um espírito abatido, um espírito humilde, um coração humilde. E Deus tem um propósito, irmãos e irmãs, entrando nesse tema aqui. Deus tem um propósito, vejo eu, por trás de cada adversidade, por trás de cada sofrimento, por causa de trás de cada angústia, situação que você passou ou está passando. Ele usa as circunstâncias para desenvolver nosso caráter, né? A vida, ela é uma série de problemas, né? E o milagre, né? O milagre, você pode perceber que o milagre ele só surge, ele só acontece a partir de um problema, né? Todo milagre surge a partir de um problema. Daniel teve um milagre, o Senhor proporcionou um milagre na vida dele quando os leões jejuaram, porque ele tinha um problema. Ele estava dentro de uma cova cheia de leões famintos, surgiu um milagre, o Senhor fechou a boca dos leões, né? Sadraque, Mesaque e Abednego estavam numa fornalha, cada vez se aquecendo 10 vezes mais. Eles tinham um problema, eles iam ser queimados. O que aconteceu? Apareceu Jesus Cristo para dançar com eles no meio da fornalha. Aconteceu um milagre a partir de um problema. José tinha um problema. José virou governador a partir de uma prisão. Ele tinha um problema, ele foi vendido pelos irmãos, então ele tinha um grande problema. E grandes milagres, né? Moisés tinha um deserto para atravessar, tinha um povo para tirar do Egito. Ele tinha um grande problema na mão. Tinha o exército de Faraó atrás dele e tinha um mar diante dele. Então ele tinha vários problemas. E os milagres só surgiram na vida desses homens, grandes homens de Deus, a partir de grandes problemas, né? E o meu problema não é diferente do seu problema não é diferente do meu. Ele só muda de endereço. E os milagres de Deus, eles só surgem nas nossas vidas a partir de problemas, né? Então Deus utiliza de problemas para que nós nos aproximemos dele. E isso é muito interessante, porque lá em Salmos, capítulo 34, se eu não me engano, a Bíblia diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado, né? E ele resgata os de espírito abatido. Isaías também fala, né, que o Senhor, buscar o Senhor enquanto se pode achar, né? Buscar-me-eis e eu vos deixarei ser encontrado, né? Se me buscardes, eu deixarei ser encontrado. Agora, se me rejeitardes, também eu vos abandonarei. E no sofrimento nós aprendemos que coisas sobre Deus que nós não aprenderíamos, né? Eu falo por experiência própria. No sofrimento a gente é capaz de aprender coisas sobre Deus e coisas sobre nós mesmos, sobre nossas limitações que nós não aprenderíamos em outras circunstâncias, né? De outra forma. Costumo dizer que no pé da montanha eu aprendi coisas e tenho aprendido enquanto passo pelo vale, enquanto passo pelo processo, coisas que quando eu estive no alto da montanha eu não tive o privilégio de aprender, né? Enquanto confiava no que eu achava que era, ou podia, ou sabia fazer, ou que tinha, ou que, né? Enquanto eu dependia de mim mesmo, como o apóstolo Paulo diz aqui, né? Não dependia da sua graça, ou como Davi fala lá em Salmos 30, né? Quando me gabei eu na minha prosperidade, no pé da montanha a gente aprende coisas que não aprendemos, que não somos capazes de absorver, de assimilar quando estamos no alto da montanha,
E os problemas nos obrigam a olhar para Deus e depender dele, né? Em vez de confiarmos em nós mesmos. E independente da causa, nenhum problema acontece sem a permissão de Deus. Isso é fato, né, irmãos? Isso é fato porque a própria palavra diz em vários textos, mas alguns deles, nenhuma árvore cai, nenhuma folha cai de uma árvore sem que Deus não permita, né? Deus conhece toda a nossa vida, todo o nosso contexto. Deus já estava antes de nós sermos formados, de virmos à existência, né? Deus estava no nosso passado, Deus está no nosso presente e amanhã Deus já está, semana que vem Deus já está, mês que vem Deus já está, daqui 10 anos Deus já está. E o plano de Deus para a minha vida, para a sua vida, envolve tudo que acontece e que aconteceu com você, incluindo erros, pecados, mágoas, doenças, dívidas, acontecimentos infelizes, traumas, divórcios, doenças, morte de pessoas queridas. Deus pode fazer com que situações ruins, ambientes adversos, situações adversas se transformem em molas propulsoras, em degraus, para que a vontade dele perfeita, o plano perfeito dele se cumpra nas nossas vidas, né? E Deus pode fazer o bem, coisas boas, aflorarem de grandes tragédias, de grandes traumas, de grandes divisões, de grandes aparentes perdas, né? E o propósito de Deus sempre vai ser maior do que o nosso problema, do que o nosso sofrimento, do que o nosso erro. E não se trata do meu erro, do meu pecado, do seu pecado, do seu erro. Se trata de Jesus, se trata do que Jesus fez. Sempre foi ele, sempre tem a ver com ele, né? Como diz aqui o louvor, tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei para onde eu devo ir, né? E cada problema é uma oportunidade para edificação do caráter, né? Uma coisa que eu tenho comigo, que eu sempre oro nas minhas orações, procuro me lembrar de fazer essa oração: Senhor, me ajuda a ter o caráter mais parecido com o caráter de Cristo, né? Porque o que acontece, esse aqui eu anotei, é interessante, o que acontece exteriormente em sua vida não é tão importante quanto o que acontece dentro de você. As circunstâncias da vida são temporárias, o caráter é eterno, né? Algum pastor falou, que eu estava ouvindo um vídeo, não sei se foi o pastor André Fernandes, da Lagoinha ali da Alphaville, não sei se foi ele, não me lembro exatamente, mas Deus está muito mais interessado em quem nós somos, né, no que nós estamos nos transformando, do que no que nós temos, ou possuímos, ou fazemos, né? E Jesus aprendeu a obedecer, né, por meio do sofrimento, né, pelo qual também ele foi aperfeiçoado, né? É até engraçado falar que Jesus aprendeu a obedecer, né? Porque Jesus nunca pecou. Então, isso não significa que ele aprendeu a obedecer porque ele precisou pecar ou errar para aprender a fazer o certo. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que ele foi sendo aperfeiçoado por causa do sofrimento, né? Antes de começar seu ministério, Jesus já passou 40 dias no deserto sendo tentado, né? Então, Jesus era, como a palavra diz, homem de dores, né? Sujeito às mesmas dores do que nós. A única diferença é que o Senhor, nosso Deus, nosso Jesus, ele nunca pecou, né? Mas sofreu o que eu sofri, o que você sofreu, padeceu o que eu padeço, o que você padeceu. Não tinha onde reclinar a cabeça, muitas vezes ele não tinha com quem contar, e muitas vezes era só ele e Deus, né? Quando ele saía, se retirava para orar no Getsemane, ele chorava lágrimas de sangue, né? E uma coisa que a gente tem que sempre se lembrar é que o plano de Deus é bom,
né? Ele sabe o que é melhor para mim, ele sabe o que é melhor para você, e ele visa apenas o nosso bem, né? O profeta Jeremias fala lá no capítulo 29, verso 11, né? Eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito, planos de paz, não planos de mal, para vos dar o fim que desejais. Lamentações também de Jeremias, capítulo 3, se não me falha a memória, por volta ali do verso 22, 23, 24, ali fala de 3 características de Deus, que, né, deixa eu ver se eu acho aqui, que Deus é bom, Deus é justo e Deus é fiel, né? E uma quarta característica, que Deus é o nosso Salvador. Quando ele vai falar ali que eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, ver se eu acho aqui para ler o texto para vocês. Depois eu acho, mas está lá em Lamentações 29, fala, a partir do verso 23, fala que Deus é bom, Deus é justo, Deus é fiel e Deus salva, né? São 4 características de Deus. Então o plano de Deus para mim, o plano de Deus para você é bom. Muitas vezes ele aparentemente nos traz algum tipo de desconforto, né? Muito embora quando Jesus estava passando com os discípulos para outra margem, eles enfrentaram a tempestade, eles estavam no rumo certo, eles estavam no caminho certo, né? Mas, por quê? Porque Jesus falou, passemos para outra margem. Quem deu a ordem? Jesus. Eles estavam com quem? Com a pessoa certa. Em qual direção? Direção certa. Em qual local? No barco, no lugar certo. Estava tudo certo. Todavia, houveram intempéries, né? Houveram os desafios ali, o mar revolto, o vento. Então, mesmo que lição que a gente pode tirar, mesmo que eu esteja no rumo certo, com a pessoa certa, no local certo, na condução certa, na direção certa, isso não me livra de problemas ou de adversidades ou de intempéries ou de situações de adversas, ambientes adversos, né? O que vai importar é com quem eu estou, onde eu estou firmado, quais são meus alicerces, qual é a minha direção. Então, se Jesus está no barco, mesmo que ele esteja dormindo, amém, né? Ele é o dono do barco, ele é o dono da tempestade, ele é o dono do mar, né? É necessário que você se mantenha concentrado no plano de Deus e não no problema. Coloquei uma frase aqui, Corrie ten Brown: se você olhar para o mundo, ficará aflito. Se olhar para você mesmo, ficará deprimido. Mas se olhar para Cristo, descansará, né? Então, o enfoque, né, o prisma do nosso olhar determina os nossos sentimentos, né? Deus, o que o apóstolo Paulo fala assim, em tudo dai graças, né? Ou seja, em todas as circunstâncias, eu na minha concepção eu vejo assim, em todas as circunstâncias deem graças, mas não por tudo, por todas as circunstâncias, né? Mas em todas as circunstâncias. Deus espera que nós sejamos agradecidos, não pelo mal, mas pelo sentimento, né? Pelo sentimento, não pelo pecado ou pelas consequências dolorosas desse mundo, né? Ao invés disso, eu vejo assim que ele quer que a gente demonstre gratidão pelo fato de ele usar desses problemas, né, que muitas vezes são frutos de sementes ruins que você e eu praticamos, e Deus permite que essas coisas aconteçam, né, porque a própria palavra diz, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, né, todos estão destituídos, né, e aquele que já diz que não tem pecado já se faz mentiroso. Por isso que nós temos que buscar a santificação, e a santificação é diária, né? Mas então eu vejo que ele quer que você e eu
demonstremos gratidão pela forma que Ele nos trata e pela sua misericórdia e pela sua graça no processo de volta para Ele, né? No processo do problema, da solução do problema, né? No propósito que Ele tem para nós. Então, nós podemos nos alegrar ao saber que o Senhor, Ele passa pelo sofrimento junto conosco. Ele não está alheio às nossas dores, às nossas necessidades, muito pelo contrário, o Senhor se compadece de nós, né? Ele participa do sofrimento conosco, né? Ele zela por nós. Inclusive, é bíblico, né? A Bíblia diz que, em outras palavras, o Senhor tem ciúmes dos seus filhos, né? Isso é para quem é filho, né? Isso é para quem é ovelha, né? Para quem não é bode. E Deus tem ciúmes dos seus filhos. E Deus jamais nos deixará sozinhos. Então, o Senhor promove a verdadeira paz dentro de nós, não fazendo com que tudo saia como planejamos, né? Mas permitindo períodos de confusão, às vezes insegurança, e aprendemos que a verdadeira paz é quando a gente opta em confiar no Senhor, né? Independente das nossas próprias convicções, dos nossos próprios pensamentos, quando a gente opta por confiar no Senhor e acreditar que o plano dele é melhor do que o nosso, nós com certeza estaremos tomando a melhor decisão. E Deus, eu vejo que Ele usa a situação oposta ao fruto para nos permitir escolher. Vamos supor, a impaciência, né, o problema ou a demora versus a paciência. A maldade, ele nos dá para escolher a bondade, né, ser mal, ser ruim ou ser bom. A infidelidade, a ser fiel, né, a deslealdade, a ser íntegro, a ser reto, a retidão. A arrogância, a ser humilde, manso. A desistência, né, largar os betes ao invés da persistência, da resiliência. A mentira ao invés da verdade, né? E a tentação, ela sempre começa na mente, no pensamento, né? Você não pode impedir que o diabo lhe sugira pensamentos, mas pode escolher não assimilá-los e não agir de acordo com eles, né? Pois a própria palavra diz que o Senhor nos dá sempre uma válvula de escape aliado às tentações, à provocação de Satanás, né? Então, que a gente peça forças a Deus para fazer a coisa certa, e depois a gente espera que com certeza o Senhor vai prover uma válvula de escape, né? E como a palavra mesmo diz, que Deus nunca nos suscitará tentação ou provação maior da que nós possamos suportar ou aguentar, né? Seguindo aqui, não combata o pensamento, apenas mude o canal da sua mente e concentre seu interesse em outra ideia. Isso é legal. Esse é o primeiro passo aí, eu vejo, que para derrotar a tentação, né? A batalha contra o pecado, ela é ganha ou perdida na mente. Isso é fato, né? Por isso que eu coloquei aqui, não combata o pensamento apenas, não combata o pensamento, não vá contra o pensamento, muda de frequência, né? Troca o pensamento e concentra o interesse dos seus pensamentos a o que é bom, perfeito, é o que a palavra fala, né? Tudo que é bom, tudo que é de bom proveito, tudo que é íntegro, tudo que é agradável, tudo que é reto, tudo que é justo, isso sim que
faça parte dos seus pensamentos. O apóstolo Paulo fala isso também em uma das suas cartas. Então, isso também eu acho que é uma vertente aí da psicologia, né? Que quanto mais você pensa a respeito de alguma coisa, mais você vai alimentar aquilo, né? É aquele velho ditado, né? Tão usado aí pelos coaches famosos, né? Você tem dois cachorros dentro de você, sempre brigando, né? Um bom e um mal, um ruim e um bom. E nessa briga, qual que vence, né? E aí diz aí que aquele que vence é aquele que você alimenta mais, né? Isso serve também para o pecado, né? Então, se a gente alimenta o pecado na nossa vida, os pensamentos ruins, com certeza aquilo vai dominar a nossa vida, nossas atitudes, nossas intenções, né? E acho que outro ponto também, ignorar a tentação é muito mais eficaz do que combatê-la, propriamente dizendo, né? E se a mente estiver focada em outra coisa, no que é bom, né? No trabalho, no estudo, na palavra de Deus principalmente, em louvores, com certeza a tentação vai perder força e ela vai perder o domínio. Provérbios 4:23, né? Diz lá que sobre o coração do homem, né? Que guarda o teu coração, porque sobre tudo que deve guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida, né? Nosso coração, obviamente, no nosso coração de carne, o músculo que pulsa sangue para os nossos órgãos e tal. Falando de coração, quando a Bíblia trata desse coração, ela fala dos nossos pensamentos, nossa mente, nossa alma, a sede dos nossos sentimentos. E outro ponto que eu coloquei aqui muito legal sobre esse tema que a gente está tratando aqui, sobre curar a dor do outro com a nossa cura, com aquilo que Deus nos usou para nos curar, sobre esconder a nossa dor. Esconder nossa dor só intensifica ela. Veja, milhões de pessoas nesse mundo sentem o que você está sentindo, enfrentam a mesma luta que você está sentindo, que eu estou sentindo, que eu estou enfrentando. E muitas vezes nós escondemos o nosso pecado, a nossa dificuldade, por causa. Muitas vezes a gente esconde o nosso pecado, esconde as nossas dificuldades, esconde as nossas peculiaridades, particularidades, por causa do nosso orgulho, né? Nós queremos que os outros pensem, tá tudo bem, tá tudo sob controle. Quando, na verdade, qualquer assunto que eu não posso falar, que você não pode falar, ele, na maioria das vezes, já está fora do controle. Então, problemas financeiros, casamento, crianças, pensamentos, sexualidade, hábitos secretos ou qualquer outra coisa que você não pode falar, você não pode comentar, com certeza é um pecado e muito provavelmente já está fora de controle. Então, se você pudesse resolver sozinho, você já teria feito. Mas, infelizmente, meu irmão, minha irmã, não pode, você não pode. Então, nessas situações, decisões pessoais e força de vontade não são suficientes. Então, estejamos conscientes da nossa vulnerabilidade, da nossa dependência de Deus, da nossa dependência de irmãos, de pastores, de líderes, de pessoas de confiança. Claro que você não vai sair compartilhando coisas para qualquer pessoa, tem que ser pessoas de Deus comprometidas com Cristo, comprometidas com o Evangelho, em primeiro lugar, que possam te dar direcionamentos vindos da parte do Senhor, né? E que nós nunca sejamos arrogantes, autoconfiantes demais. Essa é a receita básica do fracasso, né? O coração do homem é mais enganoso do que qualquer coisa. A palavra diz, né, em Jeremias 17, o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa.
O coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa, sua doença é incurável. Isso, acho que é isso. Ou seja, nós somos bons, às vezes até demais, em enganarmos a nós mesmos, né? Eu costumo dizer que nas circunstâncias adequadas, isso é muito grave, qualquer um de nós é capaz de cometer qualquer erro, qualquer pecado, né? Se não tivermos temor a Deus, se não tivermos em santidade, se não tivermos em constante busca da palavra, se não tivermos alinhados com o Espírito Santo, porque Satanás é sagaz, Satanás ele é astuto e a carne é fraca, irmãos. Então não devemos jamais baixar a guarda e imaginar que nós somos, nem sequer imaginar, imunes à tentação, né? É muito mais fácil nos manter afastado e longe das tentações, a tentar achar que não, eu posso ir em tal lugar, ou eu posso, até aqui eu consigo, daqui para frente não, não se deixe ser tentado além daquilo que você possa suportar, entende? Não dê sopa pro azar, né? Isso é um erro terrível que não pode ser cometido por qualquer um de nós que quer de fato ter uma vida com Deus, uma vida reta, uma vida justa, uma vida íntegra e uma vida de paz, né? Deitar sua cabeça no travesseiro no final do dia e poder ter a seguinte frase assim no para-choque ali do seu subconsciente: hoje eu decidi pelo que era certo, né? Essa é uma frase que me acompanha sempre, né? Decida pelo que é certo. Isso é muito importante. Outro ponto: não existem atalhos para chegar à maturidade. O crescimento espiritual, assim como o crescimento físico, exige um certo tempo, né? Deus deseja que a cada dia nós nos tornemos mais parecidos com Ele, né? E o mundo de hoje é muito obcecado por rapidez, tudo instantâneo, tudo fast food, né? Tudo muito rápido, tudo na hora. E Deus, eu vejo que Ele está interessado muito mais em resistência e em constância, né? Fujamos, irmãos, do jeitinho, né? O famoso jeitinho brasileiro, do atalho, da solução imediata. O crescimento, principalmente o crescimento na fé, é um processo gradual, né? Não existe uma pílula, um método, uma oração, né? Fiz uma oração, uma teoria. Você lê um adesivo de um carro que, puxa, isso aqui, agora eu sou crente de verdade. Agora, não, né? Nós crescemos de fé em fé, de glória em glória, e embora nós tenhamos recebido uma natureza inteiramente nova no momento da nossa conversão, nós precisamos ainda nos desprender de antigos hábitos, né? De padrões de comportamento que precisam ser eliminados e substituídos por outros padrões de comportamentos e hábitos, né? Uma coisa que eu anotei aqui interessante: o medo do que podemos descobrir se encararmos honestamente os defeitos do nosso caráter nos mantém no cárcere da negação. Ou seja, não há crescimento sem mudanças, né? E não existe mudança sem medo, sem perdas, e não há perdas sem dor, porque toda mudança ela envolve algum tipo de perda,
né? E a mudança, ela gera desconforto, a mudança ela gera, de certa forma, algum conflito interno, conflito externo com pessoas, né? Toda mudança ela traz consigo algum tipo de desconforto e medo, porque os hábitos eles levam tempo para se desenvolver, né? E o nosso caráter, o meu caráter, o seu caráter é uma soma total dos nossos hábitos, dos seus hábitos, e os hábitos definem o nosso caráter, né? Então só há uma maneira de desenvolver os hábitos, né? Que resultam num caráter semelhante ao caráter de Cristo. E isso leva tempo, que é a prática, né? Não existe hábitos instantâneos, né? A gente vai crescendo com os nossos hábitos todos os dias, né? Tem uma filosofia japonesa que se chama Kaidin, né? Pequenas mudanças todos os dias, né? E o cronograma de Deus muitas vezes não é o mesmo que o nosso cronograma, né? Deus ele não é um Deus apressado, Deus é um Deus pontual, né? Grandes almas, né, elas são desenvolvidas por meio de lutas, de tempestades, de períodos de sofrimento. Então, eu posso deixar uma lição para você aqui dentro desse contexto aqui desse nosso tópico, e é uma lição também para mim. Tenha paciência com o processo. Muitas vezes o atraso não é uma negativa de Deus, né? Tenta analisar assim. Lembre-se o tanto que você já passou, e não olhe pro quanto que você ainda tem que passar, né? É aquela máxima lá também de como você vê o copo, né? O copo tá pela metade, você vê ele meio cheio ou meio vazio. Então vamos procurar ver o nosso copo sempre meio cheio, né? E eu e você, nós somos obra-prima de Deus, obra-prima do Senhor. Nós somos joia rara, nós somos povo escolhido, né? Geração eleita, como a palavra nos diz. E fisicamente, umas curiosidades, cada um de nós tem um batimento cardíaco único, sabia disso? Assim como as nossas impressões digitais, não tem nenhuma impressão digital no mundo que seja igual à minha. E a sua impressão digital também é única, não tem nenhuma impressão digital que seja igual à sua no mundo. Assim também como o seu padrão de íris, sabia disso? E de sua voz, são exclusivas. Cada coração bate de uma maneira diferente. Então nada em mim, nada em você é insignificante para Deus. Deus jamais desperdiça alguma coisa. Então Ele não daria para você habilidades, interesses, talentos, dons, personalidade ou experiência de vida, que é o que nós estamos tratando aqui, a menos que Ele pretendesse usá-las para a glória dele. Então Ele quer que eu e você o sirvamos apaixonadamente, né? E não por obrigação. Isso que é o legal, porque uma coisa que eu percebi ao longo desses anos é que as pessoas raramente elas se destacam em tarefas que elas não apreciam, não é verdade? Ou que não lhes desperta a paixão.
Então Deus quer que você use os seus interesses naturais para servir a Ele e para servir aos outros, para servir ao próximo. E como que você sabe? Como que eu sei que eu estou servindo a Deus e que eu estou servindo ao meu próximo de coração? Acho que o primeiro sinal mais revelador é o entusiasmo, né? Quando você está fazendo o que de fato você gosta de fazer, ninguém precisa te motivar, ninguém precisa te encorajar, ninguém precisa te desafiar, muito menos te inspecionar. Você faz com prazer, né? Eu acho que a segunda característica é a eficiência, que é muito visível, né? Quando você faz o que Deus o condicionou a gostar de fazer, você torna aquilo, você se torna, na verdade, bom nisso, né? Bom naquilo. E a sua paixão te leva à perfeição, né? Então, não, posso te dar mais uma dica e mais um conselho: não desperdice a tua vida trabalhando ou fazendo aquilo que não combina com você, com o que há no seu coração, aquilo que te desperta paixão, entusiasmo, que você faz com eficácia. Somente você, pode ser você mesmo, e ninguém mais no mundo será capaz de desempenhar o papel que Deus planejou para você. As capacidades naturais vêm de Deus, e você recebeu essas capacidades no momento do seu nascimento. Então Deus não desperdiça essas capacidades. Ele, combinado ao nosso chamado e às nossas habilidades, Ele usa isso para a honra e glória do seu nome. E as nossas, que é o nosso tema, né, desse vídeo, as nossas experiências dolorosas são as que Deus mais usa para prepará-lo e para me preparar para o ministério. Deus, eu costumo dizer que Deus jamais desperdiça uma dor, né? Deus intencionalmente permite que você passe por experiências dolorosas a fim de capacitar, que é o que nós estamos dizendo aqui, né, que é o tema central dessa mensagem, capacitar a mim e a você para que nós possamos ser instrumento na vida de outras pessoas, para fazê-las suportar essa dor, essa experiência amarga, né? E as mesmas experiências que me trouxeram e que te trouxeram para o arrependimento e ressentimento de vida, aquelas que você gostaria de esquecer e esconder, são aquelas que Deus vai te usar e me usar para ajudar os outros, né? Elas são o seu ministério, elas são o meu ministério. Então, uma outra dica: você precisa parar de escondê-las, deve admitir honestamente suas faltas, os seus fracassos, os seus temores, né? E as pessoas são, na maioria das vezes, sempre mais encorajadas quando dizemos que a graça de Deus nos ajudou, me ajudou a superar as minhas fraquezas, os meus pecados, né? E as minhas dificuldades, do que quando eu ou você fazemos alarde ou menção à nossa força, à nossa capacidade, né? Então, o nosso exemplo de superação, com a ajuda e a misericórdia e a graça e o amor constrangedor de Jesus Cristo por nós, essa superação que o Senhor nos traz quando nós nos despimos de nós mesmos e nós nos
dispomos de nós mesmos e nos dispomos ao próximo, do que quando nós nos exaltamos com a nossa força, com a nossa capacidade, né? A experiência não é o que acontece exatamente conosco, mas o que acontece com aquilo, a partir daquilo que aconteceu conosco, né? Você será mais eficiente e eu serei mais eficiente quando eu utilizar os meus dons espirituais que o Senhor me conceder, as minhas habilidades nas minhas áreas de interesse, os meus talentos, né, do meu coração, de modo que a gente obtenha a melhor expressão da nossa personalidade e das nossas experiências, né? Então, se a minha vida é infrutífera, não importa quem que me exalta ou quem que me enaltece, mas se a minha vida é frutífera, também não me importa quem me critica, não é verdade? Acho que essa é uma frase importante da gente pensar. Vamos lá para o próximo tópico aqui. Deus realmente gosta de usar pessoas fracas. Interessante que eu escrevi aqui. Porque normalmente nós costumamos negar as nossas fraquezas, não é verdade? Quem gosta de expor as fraquezas? Nós geralmente nos defendemos, né? Jogamos na defensiva, damos desculpa, escondemos, né? E o que acontece? Amanhã a gente torna a sentir a mesma coisa. Isso impede que Deus as use da forma que Ele deseja, não é verdade? Nós imaginamos muitas vezes que Deus só se interessa em usar as nossas virtudes, mas Deus também quer usar as nossas fraquezas para a sua glória, né? As fraquezas que nós temos, os nossos pontos negativos, as nossas dificuldades, não são um acidente. Deus permitiu na nossa vida, na sua vida, na minha vida, deliberadamente a fim de demonstrar seu poder por meio de você, por meio de mim, né? Aliás, eu vejo que Deus é atraído por pessoas que são fracas e admitem isso, né? O próprio Jesus Cristo nos ensina isso lá no Sermão do Monte, em Mateus 5, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, né? E ele utiliza de pessoas imperfeitas, como eu, como você. E isso tem que ser um fato animador para nós, né? Qualquer limitação que você herdou ou não tem nenhum meio de alterar, de melhorar, pode ser uma limitação física, pode ser uma doença crônica, um vigor natural baixo ou alguma inaptidão, né? Uma limitação emocional, uma lembrança dolorosa ou algum comportamento peculiar, particular meu e seu, algum fator hereditário, né? Nem todos somos absolutamente brilhantes e talentosos, né? Mas o Senhor jamais será limitado pelas nossas limitações, né? Muito pelo contrário, é aí que o Senhor entra
com a sua perfeição, com a sua majestade, com a sua glória, com a sua onipotência, onipresença, onisciência, para nos completar, né? Se fosse diferente disso, não teríamos necessidade de ter um Deus tão grande, tão bom, tão majestoso, tão maravilhoso assim. Nós seríamos Deus, e o único que quis ser igual a Deus foi expulso do céu e é o inimigo das nossas almas. Por isso Deus usa pessoas imperfeitas como eu e você, né? Nos completa com a nossa falta de perfeição para poder sermos usados em suas mãos para a sua obra, né? E então, se eu posso tirar uma lição aqui, admita suas fraquezas, confesse suas imperfeições, para de fingir que é perfeito, isso é perda de tempo, né? Seja honesto a respeito de você mesmo, ao invés de viver apresentando desculpas e recusas. Identifique suas fraquezas pessoais e procure melhorar, né? Procure se aperfeiçoar, e o que não estiver dentro da minha, da sua capacidade humana em evoluir, Deus nos completa, né? Nós somos apenas humanos. E se uma crise for necessária para que você admita isso, eu garanto para você, meu irmão e minha irmã, Deus não vai hesitar em permiti-la, porque Deus o ama. E sempre que você se sentir fraco, não se apavore, não se apavore. Esse sentimento vai servir para você, para Deus mostrar para você que você precisa dele, única e exclusivamente. É o que nós lemos agora no começo do vídeo, que o apóstolo Paulo declara, né? Quando estou fraco, aí estou forte. Ou seja, quando eu sinto que eu não posso mais, eu não consigo mais, é aí que eu vou ali no meu secreto, dobro meu joelhinho, né? Boto minha cara no pó, falo: Senhor, sozinho eu não consigo mais. Eu sei, eu sou humano, eu só sei errar, me ajuda a avançar, me ajuda a melhorar. E a fraqueza, ela também nos previne contra a arrogância, né? Porque quando nós nos consideramos, ou quando nós admitimos as nossas limitações e as nossas fraquezas, nos afasta automaticamente da nossa prepotência, da nossa arrogância, que é um atalho muito rápido para um certo desastre, né? Porque, como o próprio rei Salomão nos adverte em Provérbios, que a arrogância precede a ruína, né? E Deus, em muitos casos, ele reúne uma grande fraqueza com uma grande força, a fim de, digamos assim, manter o nosso ego sob controle, se é que eu posso expressar dessa forma, né? Porque a limitação, ela pode agir como um fator limitador, um controlador, né? Para que nós não nos exaltemos ou não confiemos em nós mesmos, ou na força do nosso próprio braço, na nossa própria capacidade, e aí incorramos naquele erro que falamos no início, de passarmos a não depender mais da graça de Deus, né? E dependermos de nós mesmos. Então isso nos impede de nos apressar, vamos dizer assim, e passar na frente de Deus, né?
E outro ponto, falando das nossas limitações, das nossas particularidades e peculiaridades, as nossas limitações e as nossas fraquezas nos mostra como nós dependemos e precisamos uns dos outros, né? E a nossa limitação nos capacita para o exercício do ministério, da solidariedade, da bondade, da piedade, que são fruto do Espírito, né? Que o apóstolo Paulo nos ensina e nos ajuda a ter compaixão das pessoas, pelas fraquezas dos outros, que é o cerne da nossa meditação nesse vídeo, né? Que é nós sermos curados, sermos transformados, sermos redimidos, sermos salvos para curar, para transformar, para redimir, para salvar. A vida, a alegria que nos foi trazida por intermédio de Cristo, que nos foi apresentada por uma outra pessoa, porque se nós nos chegamos a Cristo, alguém nos apresentou a Cristo. Então, tudo isso que Cristo nos devolveu, essa alegria, esse vigor, essa autoestima, essa força, essa coragem, essa determinação, essa transformação de caráter de dentro para fora, nós vamos usar tudo isso, essa cicatrização dessas feridas que outrora houveram, desses pecados que foram perdoados, que foram lavados, que foram transformados em cura para as outras pessoas, em palavras de vida, em palavras de bênção, em palavras de ânimo, para lembrar ao nosso próximo que também tem jeito para ele, que como teve jeito para nós, como teve jeito para você, como teve jeito para mim, que ele também pode ser alcançado, que ele pode experimentar desse amor, dessa graça, dessa restauração, dessa vida abundante, dessa esperança, dessa verdade, deste caminho e desta vida que é Jesus Cristo, né? E eu vejo, analisando vários pregadores antigos, né, pessoas que fizeram história, como Martin Luther King, Madre Teresa de Calcutá, pregadores da nossa geração ou de gerações anteriores, grandes ministérios e grandes mensagens de vida, e ministérios eficientes e eficazes que pessoas que Deus usou, pessoas que Deus usa no presente e que Deus está preparando para usar no futuro, surgiram de grandes dores, de dores profundas, de traumas profundos, de fraquezas, de pecados, e coisas talvez que deixaram pessoas mais abaladas, pessoas que hoje são bênçãos na mão do Senhor, pessoas que foram bênçãos. O próprio Martin Luther King ficou preso por 27 anos e saiu e foi um grande nome da história. Então, coisas que traumatizaram pessoas por anos, o Senhor Deus usou para que fosse usada na transformação de centenas, na mudança de centenas de milhares de vidas, com grandes dores, grandes pecados, grandes traumas, grandes separações, grandes vergonhas. O Senhor transformou em triunfos. O Senhor enalteceu pessoas, colocando elas onde Satanás colocou num lugar de destaque para desonra. O Senhor mostrando o seu poder através de vidas que se predispuseram à mudança, certo? E deixar com que Cristo fizesse essa mudança de dentro para fora, o Senhor colocou em destaque para exaltar a Ele,
para que o seu nome fosse glorificado e o seu poder, como diz o apóstolo Paulo, se aperfeiçoasse na minha e na sua fraqueza, né? E essas coisas foram compartilhadas por esses grandes homens, por essas grandes mulheres, são compartilhadas hoje e precisam continuar a ser compartilhadas. E precisamos nos deixar ser instrumentos nas mãos de Deus para ajudar outras pessoas. Essa é a minha missão de vida, essa é a sua missão de vida. Deus é especialista, meu querido, em transformar grandes fraquezas em grandes forças. Eu tenho uma frase que eu carrego comigo desde os meus 14 anos de idade, quando eu tive a minha primeira experiência transformadora com Cristo, depois de vir de uma infância muito difícil, de muito abuso moral, e um ambiente familiar muito pesado, psicologicamente, espiritualmente, de submissão, uma infância muito difícil. E essa frase eu carrego comigo, que Deus é especialista em reconstruir lindas histórias. Grava isso no seu coração. Você é uma obra em construção. Eu sou uma obra em construção. E nós estamos sendo construídos e amoldados pela mão do Criador do mundo, do maior Criador de todos os tempos, do maior construtor de todos os tempos, aquele que, quando tudo era caos, tudo era trevas, onde havia somente trevas, onde a terra, como diz a palavra, era sem forma e vazia, no original tohu vabohu, o Senhor simplesmente disse: haja, né? E pelo poder da palavra, do verbo, que é Cristo, que estava com Deus, que era Deus, que se fez carne, que habitou entre nós, que sofreu as nossas dores, que morreu por mim, por você, mas depois ressuscitou, desceu no inferno, tomou as chaves da mão do diabo e nos fez vencer a morte, vencer o pecado. Através desse verbo, o Senhor disse: haja, e houve, tudo se fez. E por isso eu e você podemos ter essa vida livre e somos impulsionados. E eu preciso encorajar você que seja um agente transformador, seja um agente multiplicador desse amor de Cristo. E Deus, o apóstolo Paulo fala que Deus concede graça aos humildes. Então, quanto mais fraco você se considerar, que lindo isso, mais você vai obter a graça de Deus. E não estou aqui tratando de ser um vitimista ou ficar na autocomiseração, não, nada disso. Eu estou falando da tua relação para com Deus, o teu Pai, o teu Criador, aquele que sonda o teu coração, que sabe que você é fraco, que nós somos dependentes. Então, quanto mais necessidade e quanto mais perto você chegar de Deus, mais perto Ele chegará de você. E Deus é poder, Deus é poder. Então, eu vejo assim que eu particularmente, é uma particularidade minha, eu sou atraído por pessoas humildes, por pessoas que têm essência, né? E a pretensão em mim causa uma certa antipatia, mas a sinceridade atrai. E eu
tenho certeza que atrai o coração de Deus a nossa vulnerabilidade perante a Deus, né? Quando nós nos despimos de nós mesmos, daquela nossa carcaça, acho que a nossa vulnerabilidade é o melhor caminho para acessar a intimidade, o coração do Pai. Quando a Bíblia diz, e não é à toa, que o Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, em sinceridade. Então, mesmo se você for um grande líder ou tiver a pretensão de se tornar um grande influenciador para levar pessoas para Cristo, para a honra e glória só do seu nome, não queira ser perfeito. Queira credibilidade. E a credibilidade, como que eu adquiro? Como que você adquire? Eu vejo que o melhor caminho, o principal caminho, não é a perfeição, mas é a sinceridade. A sinceridade, a verdade. Tem aquela história, se eu não me engano, acho que é na Grécia Antiga, que os mercadores, se eu estiver errado, os professores de história aí, me corrijam depois nos comentários, se eu não me engano é na Grécia Antiga, que os mercadores daqueles vasos de cerâmica, quando o vaso se trincava, eles passavam uma cera no vaso para camuflar aquela trinca, aquele defeito. E quando os compradores iam comprar, os que já sabiam desse macete dos vendedores, né, maliciosos, eles pediam os vasos sem cera. Daí sim se dá a etimologia e surgiu a origem da palavra sincero, sem cera, sem máscara. É o que Deus quer de nós, que a gente entre na sua presença e faça a tua obra sem cera, sinceramente, porque essa nossa nudez nos aproxima do Senhor. E eu vejo que Deus opera melhor quando eu admito as minhas fraquezas. E aqui eu vou partir para o final desse nosso tema aí de nós sermos curados para curar, libertos para libertar, redimidos para redimir, salvos para levar salvação. E eu vou entrar nesse tema aqui, que Deus te deu uma vida para compartilhar. Sua mensagem de vida inclui o seu testemunho. E essência do testemunho: compartilhar as experiências pessoais no que diz respeito à sua vida com o Senhor. Ele quer que eu e que você contemos as nossas histórias às pessoas, aos cristãos e aos ímpios, porque é difícil, irmão, você contra-argumentar com uma experiência vivida, com um livramento, com um milagre, com uma bênção recebida, com uma promessa cumprida, né? Como se diz no popular, contra fatos não há argumentos. Então o meu testemunho pessoal e o seu testemunho pessoal, na maioria das vezes, penso eu, que vai ser muito mais eficaz em trazer uma pessoa para perto de Cristo do que um sermão muito bem elaborado. Não estou aqui falando contra a teologia, muito pelo contrário, muito pelo contrário. A teologia é importante, é necessária, mas o testemunho pessoal convence muito mais, é muito mais fácil relatar histórias pessoais do que explicar princípios, né?
E eu vejo que pessoas maduras, elas desenvolvem o hábito de extrair lições das experiências do dia a dia. Então eu venho com algumas perguntas para você que servem para mim também. O que Deus me ensinou com o meu fracasso? O que Deus me ensinou com a minha escassez, com a minha falta de dinheiro? O que Deus me ensinou com a dor, com a tristeza, com a angústia, com o momento de depressão? O que Deus me ensinou na minha enfermidade, na minha doença? O que Deus me ensinou na decepção? O que Deus está te ensinando durante a expectativa? O que será o centro da sua vida? Para quem você viverá? Em torno do que você construirá a sua vida? Você pode falar minha carreira, minha família, o esporte, um passatempo, minha conta bancária, o meu carro, minha diversão, minhas viagens, muitas outras atividades a gente pode colocar nessa lista. Digo que todas elas não são erradas na sua essência, ou não são boas, ou não são necessárias, ou são ruins, ilícitas. Não diz respeito a isso. Mas eu digo que isso não deve e não pode fazer parte do que é principal na minha e na sua vida. Nenhuma delas, e isso é uma frase muito forte e não é frase de efeito, é uma frase de experiência pessoal, nenhuma delas é suficientemente forte para livrar você ou para manter você a salvo quando a vida ou quando as coisas ao seu redor começarem a desmoronar. Refletiu nisso? Então, o que quer que esteja no centro da minha vida e no centro da sua vida, meu irmão, meu querido, minha querida, vai ser o seu Deus. E como saber quando Deus, de fato, Jeová, Jesus, está no centro da sua vida? Simples. Quando Deus é o centro da minha vida, eu vivo para adorá-lo e servi-lo. Como? Seguindo os 2 mandamentos cujos quais Jesus resumiu todas as centenas de mandamentos dos judeus, que não seria possível cumprirmos todos os mandamentos da lei judaica, que não se resume apenas aos 10 mandamentos cravados na pedra de Moisés. São centenas de mandamentos. Jesus resumiu em 2, que não exclui os 10 mandamentos. Apenas os aperfeiçoa, porque se nós cumprirmos os 2, é impossível que não estejamos cumprindo os outros 10, que é amar a Deus de toda a nossa alma, entendimento e coração, e amar o nosso próximo como a nós mesmos. E qual é a forma de amar a Deus amando o nosso próximo? Agindo em favor de. Amar é sinônimo de agir. Não é simplesmente dizer para o meu pai, para a minha mãe, para a minha esposa, para o meu esposo, para a minha filha, para o meu filho, para a minha irmã, eu te amo. Isso é muito importante você dizer para quem ama que você o ama, que você a ama. Mas o que eu faço em relação a isso? Eu amo você, meu irmão em Cristo, mas eu não sou capaz de te ajudar a pagar uma conta de luz caso você esteja passando por uma escassez. Isso é hipocrisia, isso é
ser um falso cristão, né? Se você pode, você deve fazer, porque amar é agir. E nossa vida tem que ser uma vida de adoração. E vida de adoração não é somente aos domingos das 7 às 9 da noite ou às quartas-feiras na reunião de oração. Você levantar a sua mão por 30 minutos e louvar e adorar a Deus. Isso é adoração também, e é necessário também, e é bom também, e o Senhor se alegra e alegra muito. Mas a vida de adoração é no dia a dia, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, nas suas finanças. É uma vida de adoração. E quando você faz isso, você tem certeza que você... E quando eu faço isso, eu tenho certeza que eu vivo o propósito de Deus para a minha vida. Por quê? Porque eu não vivo preocupado, né? Eu vivo o que nos diz a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, né? A paz que excede todo entendimento, que é a paz que o mundo não pode nos dar, é a paz que Cristo nos dá. Então, que tipo de pessoa, eu faço uma pergunta para você, que tipo de pessoa você vai ser? E voltando àquela frase que nós falamos no início, Deus está muito mais interessado sobre quem você é, sobre quem eu sou, o que está aqui dentro, aqui na essência, o que preenche esse coração aqui, né? A sede dos meus e dos seus sentimentos, do que aquilo que você faz ou aquilo que você tem, muito menos. É necessário nós construirmos um caráter semelhante ao caráter de Cristo. Então eu vou te encorajar, como o Senhor tem me encorajado, a concentrar-me nos propósitos de Deus para a minha vida, para a sua vida. Adoração, comunhão, crescimento de caráter, ministério, missão. Ame a Deus de todo o teu coração. Seu propósito e o meu propósito é amar a Deus. Isso é adoração. Ame o seu próximo como a si mesmo. Demonstre amor a outras pessoas com ações, com atitudes, com palavras, com gestos, com generosidade, piedade, bondade, caridade. Isso é ministério. Vá e faça discípulos. Compartilhe a mensagem de Deus, aquilo que Deus tem feito na sua vida, que já fez, o deserto que você passou e você atravessou o vale, ou se você está atravessando, Deus com certeza está te abençoando, está te suprindo, está te sustentando, o maná dele não está te faltando. Se você de fato é um servo fiel do nosso Senhor Jesus Cristo e busca a Deus, o seu reino, em primeiro lugar, a palavra nos garante que as demais coisas nos seriam acrescentadas. Então, faça discípulos mesmo passando no deserto, pelo deserto, porque lembre-se, o deserto é um lugar de passagem, não é um lugar de morada. Se alegre com essa mensagem. Então faça discípulos, essa é a sua missão. Batize-os. Jesus nos ordenou isso. Então nós fomos formados para fazer parte da Igreja de Cristo, da família de Deus, e levar pessoas para fazerem parte dessa família, para experimentarem essa alegria, essa comunhão, essa vida, esse gozo, esse regozijo que nós experimentamos, essa liberdade de um mundo de pecados, de opressão, de depressão, de angústia, de culpa, de sofrimento, de suicídio, de morte, de prostituição, de lascívia, de mentira, de inveja, de ódio, de raiva, de amargura. Olha quanta coisa que Deus me livrou, que Deus te livrou, que você tem para compartilhar. Lembre-se, comunhão. Ensine-lhe todas as coisas. Seu propósito é amadurecimento, e amadurecendo seu crescimento de caráter, você ajuda, você abençoa outras pessoas.
no crescimento, no amadurecimento. Então, você pôs Jesus no centro da sua vida, você está desenvolvendo o seu caráter em Cristo, caráter parecido com o de Cristo. Você está dedicando a sua vida a servir a Cristo, servindo outras pessoas, ao seu próximo. E o seu próximo, muitas vezes, está muito mais próximo do que você imagina. Às vezes dentro da sua casa, na mesa do lado do seu trabalho, no banco do lado do seu carro. Né? E aí vem outra pergunta: você comunicou a mensagem do Senhor e cumpriu, está cumprindo a missão que Ele designou para mim e para você? Ou você, como eu, fugiu por 26 anos e o Senhor precisou abater, jogar no fundo do poço para depois passar por um processo e poder começar a viver o sonho de Deus para mim e para a sua vida, o plano perfeito de Deus para você? Você ama e faz parte da família de Deus? No final, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, essas são as únicas coisas que vão valer a pena. Davi serviu os propósitos de Deus em sua geração. Lá em Atos 13 diz que ele foi um homem chamado, um homem segundo o coração de Deus. Olha que lindo isso. Mesmo tendo sido um pecador como eu, como você, que cometeu pecados terríveis, mas Deus achou nele um coração humilde, um coração bom, um coração apacentador, um coração amoroso. E Deus falou assim para Davi, que ele era um homem segundo o coração de Deus. Imagine isso escrito na sua lápide ou na minha lápide quando você e eu formos chamados por Cristo. Isso se ele não voltar, né, entre as nuvens, como nos ensina a palavra, escrito na nossa lápide: fulano, fulana, Davidson, um homem segundo o coração de Deus. Acho que não existe epitáfio melhor do que esse. E acho que essa frase para mim é uma frase, uma descrição de uma vida bem vivida, né? E o Pai, meu irmão e minha irmã, ainda procura pessoas que estejam dispostas, estejam disponíveis para cumprir o seu propósito, para cumprir o seu chamado aqui nessa terra. E minha última pergunta para você: você está preparado para isso? Você está disposto? Você está preparado? Você está disposta para isso? Que essa mensagem, como entrou no meu coração, fez morada no meu coração, e eu peço a Deus que para o resto dos meus dias ela nunca escape do meu coração, que ela possa fazer morada na sua vida, que ela possa fazer morada num cantinho da sua mente, e que você esteja disposto, que você esteja disposta a dizer sim para Jesus, porque eu posso te garantir com todas as letras, com propriedade de cadeira, não tem lugar melhor para se estar, para se habitar, do que no esconderijo do Altíssimo, como o salmista Moisés nos orienta lá no Salmo 91. Porque se você decidir não ser somente um visitante deste lugar, um simpatizante de Cristo, do Evangelho, ou um visitante de templos e igrejas, mas decidir habitar no esconderijo do Altíssimo, todas as outras promessas e dádivas e bênçãos dos outros versículos decorrentes ali do versículo 2 do Salmo 91 vão fazer parte da sua vida. Esteja certo disso, esteja certa disso.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, os seus negócios. Que te prospere, que te dê paz. E que a graça de Jesus Cristo esteja sobre você, sobre a sua casa. Os anjos de Deus guardem você, guardem sua entrada, guardem sua saída. Que o Espírito Santo esteja dentro do seu coração, conduzindo as suas atitudes, as suas palavras, os seus passos. Que você seja uma bênção, em nome de Jesus.